Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020. E como aqui no Brasil, os Estados Unidos seguem politicamente polarizados e divididos, com os republicanos tendo maioria no Senado e os democratas na Câmara dos Deputados. Segue esse impasse, né? A líder democrata Nancy Pelosi segue intransigente e irredutível com a Casa Branca nas negociações por um novo pacote para estimular a economia. Afinal, injetar dinheiro é gerar emprego. É fundamental, especialmente para que as empresas paguem as suas dívidas dos empréstimos feitos durante a pandemia, que foram feitos às pressas, né? Qual é a relevância disso e tem chance de algum acordo sair antes da eleição ou os americanos ficarão novamente reféns da politicagem na capital federal? Vou passar a bola primeiro aí, então, para o Joel comentar. Vai que é sua. Olha, André, pelo que eu tenho acompanhado, existe sim ainda uma chance de sair um acordo. O fato dos democratas terem adiado a votação na Câmara dos Deputados ali é um bom sinal até de que eles devem ter mais tempo, aí, alguns dias a mais, para negociar isso junto aos republicanos. Porque o que acontece lá é uma divisão entre duas propostas. Existe um consenso, acho que meio geral, de que o governo precisa gastar dinheiro para ajudar indivíduos, para ajudar empresas muito prejudicados aí na pandemia. A questão é a magnitude. Os democratas querem gastar substancialmente mais. Alguns falam até em mais de 2 trilhões de dólares. O governo tem feito um pacote ali por volta de 1,5 trilhões de dólares, está querendo negociar com base nele. Existem alguns republicanos, aí muito mão fechada mesmo, que não querem nem ver querem menos de 1 trilhão de dólares de gasto. É muito dinheiro? Não tenho a menor dúvida de que sim, é muito dinheiro. Infelizmente, os Estados Unidos está em duas condições que tornam essa discussão ainda mais difícil. Há duas condições. A primeira, como você bem mostrou, relatou, a extrema divisão da política americana. Cada vez menos você tem deputados ou senadores de ambos os lados dispostos a negociar e se encontrar no meio do caminho entre diferentes plataformas. Isso faz com que às vezes trave e nada seja feito. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Nesse sentido, eu espero também que alguns democratas mais radicais aí aceitem discutir também partindo com base do pacote do governo. Por outro lado, outro elemento ruim, a situação fiscal dos Estados Unidos, mesmo antes da pandemia, já era muito ruim. O governo Obama piorou a situação fiscal do país ao pagar planos de saúde para grande parte da população. Então ele produziu mais déficits, estendendo a cobertura de saúde. O Trump também aumentou os déficits do governo americano. Só que não com algum programa social nem nada disso, mas basicamente cortando impostos que beneficiaram principalmente os mais ricos. Uma política bastante irresponsável e que criou uma situação fiscal complicada nos Estados Unidos. Claro, o dólar é a grande reserva de valor do mundo. Então o governo americano pode ter grandes déficits e uma dívida acumulada bastante grande também. Ele pode arcar com isso. Mas mesmo assim, o espaço, a liberdade fiscal que ele tem agora para negociar pacote de estímulo e pacote de ajuda depois de uma crise como a do coronavírus, ficou muito debilitada pela irresponsabilidade fiscal de seguidos governos americanos. E você, Paulo, qual é a sua visão sobre esse impasse que está vigorando agora em Washington? Vai que é sua. Bom, primeiro uma correção, né? O pacote do Donald Trump de corte de impostos beneficiou a população americana inteira. Conseguiu ter o menor desemprego da história dos Estados Unidos. A economia estava no seu melhor momento da história antes da pandemia. Então, essa história de que só beneficiou os mais ricos, falso, fake news. A política o que os republicanos estão propondo no segundo pacote de estímulo, já houve um primeiro pacote, é muito parecido com o que eles propuseram da primeira vez. Não tem grandes diferenças. O problema é que os democratas não estão nem aí para a economia. Ou melhor, eles estão aí. Eles querem o quanto pior, melhor. Se a economia for bem, se continuasse bem, o Donald Trump estava reeleito, não tinha dúvida, não tinha nem disputa essa eleição. Então, por isso que os democratas estão enfiando 3 abacaxis. 3 não, são vários abacaxis, mas tem 3 grandes abacaxis dentro desse pacote de estímulo. E por isso que ele é um colosso, 2 trilhões. Eles estão falando até em 3 trilhões de dólares de estímulo. Primeiro, eles querem dinheiro para salvar os estados democratas que decretaram esse lockdown insano e, por isso, já vinham mal das pernas, que democrata não sabe administrar o estado, né? A esquerda nunca consegue administrar nada. Os estados já vinham mal das pernas. Quando veio o lockdown, eles praticamente faliram. Os estados democratas estão todos quebrados e os estados republicanos vão muito bem das pernas, inclusive aqui a Flórida. Segundo, eles estão propondo dinheiro para imigrante ilegal. É isso mesmo que você está ouvindo. Dinheiro para imigrante ilegal. Gente que entrou ilegalmente nos Estados Unidos, os democratas querem que eles recebam um cheque de $1.500 por pessoa
do pagador de impostos. E óbvio que os republicanos não vão concordar com isso. Agora, só para mostrar o nível de alienação dos caras, eles estão incluindo crédito de carbono. As pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão com a geladeira vazia, com mortgage atrasado, com aluguel atrasado, e os democratas estão discutindo crédito de carbono ambiental. Eles estão em outro planeta. É óbvio que é a turma do quanto pior, melhor, né? Os democratas, eu duvido que tenha acordo, será uma grata surpresa se tiver, porque eles querem atrapalhar o Trump. Não querem que a popularidade dele suba com outro pacote de estímulo. Boa, Paulo. E outro assunto que absolutamente incendiou o debate da semana passada foi quando Trump trouxe à tona as acusações que o filho de Joe Biden, Hunter, teria usado as conexões do pai na Ucrânia e na China e obtido vantagens financeiras junto à primeira-dama de Moscou quando Biden era o vice-presidente, o que claramente configuraria uma clara imoralidade da parte da família, né? Então, até que ponto essas acusações são procedentes e até que ponto elas podem danificar a imagem afável e dócil do Uncle Joe Biden, né, na mente dos eleitores, olhando adiante. Eu passo a bola primeiro, então, para o Joel. Olha, André, eu já tinha ouvido falar de outras acusações contra o Hunter Biden, como uma da China, mas que tinha acabado sendo refutada. Eu fui atrás dessa aí do caso de Moscou, né, apurar o caso inteiramente baseado, como a própria equipe do Trump confirmou depois, num relatório de um comitê republicano do Senado americano, né, que conta a seguinte história, eu vou relatar brevemente aqui. O Hunter Biden teria sido um dos cofundadores da Rosemont Seneca Thornton, uma firma de investimentos. Esta firma de investimentos teria prestado o serviço de consultoria para a mulher do ex-prefeito de Moscou e que, possivelmente, lá em Moscou, ela pode estar envolvida num escândalo de corrupção com a construtora dela, e ela teria pago pelo serviço de consultoria $3,5 milhões para essa firma. Não havia nenhuma alegação de que esse pagamento dessa russa para essa firma de investimentos tivesse qualquer ilegalidade. Além disso, que se soube depois, é que não existe nem nenhuma prova ou evidência de que o Hunter Biden seja, de fato, cofundador ou tenha qualquer participação nessa firma de investimentos. Então, é um relatório muito frágil, político, exclusivamente político, para tentar atingir o pai dele, que é o Joe Biden. Vamos lá, os 3 passos. Hunter Biden não fundou essa firma, o contrato dessa firma com a mulher do prefeito de Moscou não tem nenhuma evidência de que seja ele próprio ilegal também, embora talvez ela esteja envolvida em ilegalidades lá na Rússia, e isso não tem nenhuma relação com o pai do Hunter Biden, o Joe Biden. Isso é aquela tentativa de esticar, sabe o que me lembra um pouco? Um caso que, embora seja do lado direito aqui do Brasil, mas é similar. Lembra desse escândalo do PSL, do Laranjal, né, que provavelmente aconteceu, tinha as candidaturas laranjas e tudo ali. Mas é como tentar botar na conta do Jair Bolsonaro um escândalo que, embora fosse ali no partido dele, aparentemente não tinha nada a ver com ele. Nesse caso americano, é ainda mais distante o negócio. É querer associar ao pai, ou seja, digamos que algum filho do Bolsonaro tenha cometido crimes, vamos supor essa hipótese. É como tentar botar na conta do pai um possível crime do filho, mas que não está nem próximo de ser provado pela única evidência que eles têm, que é um relatório altamente politizado de um comitê de republicanos do Senado americano. Então é uma acusação muito frágil que o Trump solta como se fosse verdadeira. É o blefe dele, é a única coisa que ele mostrou no debate, né? Blefes, acusações, tentativas de atingir a família. Nem existe prova nenhuma contra o Hunter Biden, muito menos contra o pai dele, nesse caso certo, todo. Joel. Eu imagino que o Paulo tem algumas ressalvas quanto a essa última fala do Joel. Então, tá contigo, Paulo. Eu vou começar fazendo mais uma correção. Não foi um comitê republicano, foi o Comitê de Assuntos Governamentais do Senado americano, um comitê oficial, que tem maioria republicana, mas também tem senadores democratas. Tá? E existe uma investigação em curso a respeito do Hunter Biden. Essa não foi nem a primeira dele, né? Dessa vez ele está sendo acusado, as evidências são fortes, sim, de receber da Helena Baturina, que é a mulher mais rica da Rússia, com vários escândalos de corrupção, ligações com Vladimir Putin. Ela é viúva do ex-prefeito de Moscou. Tá? Não se sabe que tipo de consultoria o Hunter Biden, que não tem também experiência nenhuma nesse setor, possa ter dado para uma construtora na Rússia. Mas, enfim, não é o primeiro rodeio dele, né? Ele também já foi acusado, porque a empresa dele, ele trabalhava no board, no conselho, de uma empresa de óleo e gás na Ucrânia, chamada Burisma, e recebeu também uma bolada por isso. E o que acontece? O Joe Biden, tá, foi pego
por um microfone, uma gravação, está na internet, quem quiser procurar, chantageando o presidente da Ucrânia na época para demitir um promotor que estava investigando a empresa onde o Joe Biden fazia parte do conselho. E conseguiu. O promotor foi demitido. Esse caso que o Joel se referiu aí também, da China, é muito estranho. Um fundo de investimento que recebeu $1,5 bilhão que tinha o Hunter Biden no meio. Então, são múltiplos escândalos. E por que isso é importante? Porque tudo isso aconteceu enquanto o Joe Biden era vice-presidente. É diferente desse exemplo que o Joel está dando do Bolsonaro. O Hunter Biden, o Joe Biden era vice-presidente, responsável por boa parte da política externa. Então, você tem uma série de acordos. E outra, essa Helena Baturina está envolvida num escândalo também com a sobrinha do John Kerry, que era o secretário de Estado democrata. Então, assim, o Partido Democrata é essa bagunça, o tempo inteiro. Não é a primeira vez e não vai ser a última vez. Parece que ele é uma espécie de Ronaldinho dos negócios do Joe Biden, né? Se é que vocês me entendem.